Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos falar das vantagens da experiência fora do corpo. Então, se você se pergunta, mas para que sair do corpo? Para que ter experiências além da matéria física? Se você tem esse tipo de dúvida, esse vídeo vai ser para esclarecer totalmente essa questão. Mas antes do tema, eu já peço que você curta o vídeo e se inscreva no canal se você tem interesse por experiência de quase morte e temas transcendentes. Já entrando no tema de hoje, aqui na descrição do vídeo há um link onde você vai poder acessar o texto completo contendo as 100 vantagens mais significativas da experiência fora do corpo. Eu escrevi esse texto anos atrás e transformei ele num e-book. Então nesse link você pode baixar gratuitamente esse e-book. Existem bem mais de 100 vantagens da experiência fora do corpo. O que eu fiz foi reunir essas que eu achei as mais significativas e as mais relevantes, e tenho a certeza de que, ao entender essas vantagens, fica muito claro por que a experiência fora do corpo é o fenômeno mais relevante de acordo com a evolução da consciência. Então, para que sair do corpo? Aqui no canal eu falo muito de experiência de quase morte. Quem passou por uma EQM, teve uma vivência fora do corpo através de um acidente ou de algo meio dramático, meio drástico, ela consegue já vislumbrar algumas vantagens dessa experiência fora do corpo. Mas aqui o intuito é dar um caráter mais profissional e mais profundo para mostrar que justamente não é um fenômeno qualquer. Então, sair do corpo de modo lúcido e consciente é uma ferramenta evolutiva, ela é fundamental para quem quer acelerar e otimizar a sua evolução. Eu poderia destrinchar e aprofundar cada um desses 100 itens, mas isso ia ficar muito longo. Então, esse vídeo aqui, a ideia é fazer um compilado de algumas dessas vantagens mais significativas, mas não apenas essas. No próprio e-book você pode ver que tem coisas muito sérias. Bem, uma primeira vantagem, lembrando que eu não vou falar aqui em ordem de importância, tá? As vantagens estão simplesmente colocadas de modo aleatório. Cabe a você a discernir o que é mais importante para você nesse momento. Então, começando aqui pelo autoconhecimento. A experiência fora do corpo permite que você se conheça melhor. Saiba quem é você, suas tendências, seu temperamento, como é que você reage além da matéria, ou seja, como é você além dos processos da genética. E por mais que você se estude aqui na vida humana, você de fato só se conhece enquanto consciência agindo de forma mais pura, agindo mais próximo do seu real nível evolutivo. Segunda vantagem, comprovar que existe vida após a morte. Sim, essa questão que atormenta a humanidade desde sempre, desde filósofos, religiosos e pessoas de todos os credos sempre se perguntam: existe vida após a morte? Pois é, a experiência fora do corpo mostra de modo muito nítido o que existe, vamos dizer assim, do lado de lá, ou em outra dimensão. Então esse papinho de que ninguém nunca voltou para contar, estamos sempre dizendo que isso está redondamente errado. Sim, muitas pessoas já voltaram para contar. São justamente os projetores conscientes ou experimentadores multidimensionais. E é quem sai do corpo lucidamente. A vida prossegue além da matéria? A vida prossegue além do cérebro? E isso você pode fazer por conta própria, sem acreditar em ninguém. É você tendo sua própria experiência, suas próprias confirmações. Outra vantagem é justamente a perda dos medos. Então uma pessoa que tem medo de altura pode se ver voando ou volitando e ela começar a perder o medo, então o medo de voar. Ela pode perder o medo de espíritos ou o medo de ver consciências extrafísicas. Então alguém que já morreu, quantas pessoas morrem de medo de ver alguma assombração, fantasma, como é conhecido popularmente? Então a experiência fora do corpo mostra que não precisa ter esse tipo de medo. Você vai aos poucos sanando todo tipo de fobia que você tem, seja ela maior, menor, não importa. A experiência vai desdramatizando, ela vai te mostrando a realidade de uma forma mais sólida, de uma forma mais concreta. Sobretudo para superar o maior de todos os medos, que é chamado pai e mãe de todos os medos, que é o medo da morte. O medo de morrer, conhecido como tanatofobia. Uma pessoa que vive sem medo de morrer é com certeza muito mais corajosa, muito mais ousada, muito mais segura. Uma pessoa então que ela é muito mais difícil de se vitimizar e de ser vitimizada. Porque afinal, se você não tem mais medo de morrer, o que te impede? O que te segura aqui na vida humana? Quem sai fora do corpo sabe, por conta própria, por experiência própria, como é a morte, o que existe após a morte. Só que sem ter efeito colateral, sem passar mal, sem ter nenhum prejuízo nesse processo. Só esses 3 pontos aqui
já valeria a pena o investimento de uma vida inteira na experiência fora do corpo. Então veja, se conhecer profundamente, comprovar que existe vida após a morte e perder o medo da morte, que equivale basicamente a perder boa parte dos outros medos. Outra vantagem é ter o fenômeno chamado da retrocognição, ou seja, de você lembrar de vidas passadas. Sim, isso é possível e muito mais fácil de ser feito fora do corpo. E isso linka com o processo do autoconhecimento, porque aí você vai ver quem você foi, o que você fez, seus erros, seus acertos, suas bobagens, aquilo que você fez que você se arrepende até hoje, ainda que inconscientemente. Ter retrocognições sérias e diretas transforma profundamente uma consciência. E falando em transformação, uma outra vantagem é justamente a renovação pessoal. Quem passa por uma EQM, por exemplo, nunca volta o mesmo. Sempre ela volta mais esclarecida, refletindo sobre coisas novas. Ela muda o ser dela, às vezes com uma única experiência marcante. Agora, uma pessoa que sai do corpo voluntariamente, várias vezes, ou está sempre saindo, ainda que esporadicamente, essa pessoa acaba renovando a si mesma, mudando o jeito de pensar, a forma de ver o mundo, as atitudes, as prioridades, enfim, tudo na vida tende a caminhar para o melhor. Então, se você não quer mudança nenhuma em você nem na sua vida, esqueça a projeção, porque ela inevitavelmente vai te transformar para um ser melhor, vai te renovar. Outra vantagem seríssima, você poder conhecer os seus amparadores. Amparador é aquela consciência que te ajuda. Também é conhecida como mentor, benfeitor, auxiliar extrafísico. Então é uma consciência mais técnica, mais sadia e muito mais lúcida, que muitas vezes está te ajudando e você nem percebe, nem sabe quem é. Então veja, não é receber uma mensagem de algum amparador, é você poder encontrar com ele frente a frente, face to face, cara a cara, e poder de fato conhecer e ter uma vivência mais íntima com ele. Então você tem algum amparador, um ou vários, enfim, quantos você tem? Ou não tem nenhum? Isso você também pode descobrir se projetando. Uma outra vantagem seríssima, que também tem a ver com os amparadores e que é um leque enorme, é a chamada assistencialidade. Além de ajudar a si mesmo, é claro, mas principalmente podendo auxiliar os outros, seja com ideias, seja tendo informações relevantes, seja processos de energia, enfim, há uma gama de possibilidades que a gente pode fazer com assistência. E no decorrer desse vídeo eu vou citar alguns desses processos assistenciais que a gente pode fazer com a projeção. Outra vantagem é você poder encontrar parentes que já faleceram, que já dessomaram, ou seja, já descartaram o corpo humano. Você pode encontrar com aquele parente, com aquele filho, com aquele avô, com aquela mãe, com aquele pai, que já estão em outra dimensão. E esses encontros, em geral, podem ser muito positivos, com abraços, com trocas de ideias, você realmente encontrar a pessoa, sabe? Poder ver, sentir aquela consciência de novo, sentir até as energias dela. Então esses encontros tendem a ser muito positivos quando esses seres, né, já passaram aí pela morte biológica já há um certo tempo, ou pelo fato de eles estarem equilibrados. Porque é importante colocar que muitos desses parentes, muitos desses amigos que já faleceram, podem não estar muito bem fora do corpo. Então eles podem estar perturbados, podem estar não entendendo o que está acontecendo. Em alguns casos podem nem saber que já morreram. Então nesses processos nem sempre esses encontros são assim tão frutíferos, tão amigáveis e tão amáveis. Mas, dependendo do contexto, você pode também ajudar essas consciências. Em alguns casos é possível falar para elas que elas já não estão mais na matéria, que elas já estão em outra dimensão, é possível conversar, tentar esclarecer. Em alguns casos é melhor não falar nada. Enfim, de qualquer forma você pode estar acessando essas consciências que antes foram muito próximas e muito afinizadas com você aqui na vida humana. Uma outra vantagem muito importante é você acessar o seu período intermissivo. O que é isso? É o seu período entre vidas. Então, antes de você renascer, antes de a gente estar aqui, aonde você estava enquanto consciência? Qual local que você vivia? Quais personalidades que você tinha contato, tinha mais afinidade e interesse? Então você pode sim descobrir de onde você veio, o que você fazia, aonde você estava. E você entendendo esse período entre vidas, o que você fazia, geralmente tem um impacto muito sério na vida atual. Porque você vai poder entender as suas predisposições e muitas vezes o que você planejou, o que você programou para essa vida aqui. Então qual que é o seu propósito existencial? Qual é a sua missão de vida? Isso tem a ver com a experiência fora do corpo. Entendendo esse período entre vidas intermissivo,
Você pode não apenas se descobrir, se conhecer melhor, como pode ficar muito mais claro qual é o seu papel aqui, no aqui e agora dessa vida humana. Ou seja, quais seus propósitos existenciais mais sérios que você precisa desenvolver aqui. E veja bem, se tivesse apenas essa vantagem, a experiência fora do corpo, com certeza já valeria a pena desenvolver. Saber qual é a sua essência, qual é o seu propósito, só de poder desvendar esse quebra-cabeças já seria algo fabuloso. Outra vantagem seríssima também é a chamada projeção desassediadora. O que é isso? Fazer o desassédio é retirar aquelas consciências doentias que te atrapalham, que são conhecidas aí como encostos, obsessores, espíritos doentios, vampiros energéticos e assim por diante. Então são essas consciências que já faleceram, que estão perturbadas e que muitas vezes influem sobre você e você nem percebe. Então esse assédio, essa obsessão, esse contato doentio com esses seres extrafísicos acontece, é real, é um fato, e você pode, pela projeção, identificar quem são essas consciências, qual é a fissura, por onde que elas estão se conectando a você. E aí você pode então fazer suas reformas íntimas, suas renovações pessoais e também fazer sessões para desassediar, para conversar com essas consciências. Muitas delas querem apenas um conselho, querem um pedido de desculpa, querem apenas, sabe, um pouco da tua atenção e às vezes só isso já basta para que elas não mais te perturbem, que elas possam se desligar de você. Esse tema ele é muito complexo, não dá para abordar aqui em poucas linhas. Se quiserem até um vídeo sobre isso, coloquem nos comentários. Mas fazer esse desassédio, fazer essa retirada de assediador, ela é maravilhosa, porque isso vai tirando um peso das costas, você vai ficando com energia muito mais sutil, você vai tendo mais tranquilidade para executar aquilo que você precisa. Então todo desassédio conta, todo desassédio é importante. E você pode sim fazer isso por conta própria, junto com esses amparadores em alguns casos, mas o fato é, um projetor veterano tende a ter muito menos assédio do que uma pessoa que não tem nenhuma experiência fora do corpo. Outra vantagem muito legal é você ter a chamada exoprojeção. É você ter experiências fora do corpo, fora da Terra, fora do planeta Terra. Parece uma coisa até de ficção científica, mas não é. Então você poder olhar, por exemplo, a Terra de longe é algo muito interessante, muito legal. Na verdade, até muito emocionante poder ver a Terra de cima, sabe, como um astronauta. E não apenas isso, você pode sair para basicamente vasculhar o universo. Já pensou você poder ir até um Sol, uma estrela, e na superfície do Sol? Você pode ir. Não vai se queimar, não vai se machucar e está tudo bem. Você pode até mesmo visitar outros planetas com vida. Como são essas pessoas? Como é que é a vida inteligente em outro local? Qual é a tecnologia? Como é que é a sociedade? Enfim, você pode analisar tudo de uma forma muito profunda. Você pode até aplicar ou desenvolver coisas que você viu em outras sociedades, em outras culturas, em outras coisas totalmente diferentes. Quem sabe não pode ser adaptado aqui. Então, para quem sai do corpo, o universo não há limite. Você pode ir para um outro planeta, outras estrelas, outras galáxias. A projeção pode suplantar o tempo e o espaço. Então você pode ter livre trânsito em qualquer local do universo. E como eu acabei de falar a questão de ideias, essa também é uma outra vantagem. A projeção te traz oportunidade de ter ideias novas, criatividade, associações de ideias que você nunca pensou em ter. Então processos criativos de ideias novas tem muito que pode ser resgatado e acessado quando você está então fora do corpo, mais livre, mais solto, com uma mentalidade a princípio menos atravancada, vamos colocar assim, do que por esse cérebro físico. Inclusive, muitas pessoas, ao ter projeções lúcidas, conseguem até desenvolver ou responder alguns problemas que ela tem. Então, tem aquele problema insolúvel, ela não acha solução para nada. E fora do corpo, ela consegue, às vezes, rapidamente solucionar aquilo que ela tanto queria entender ou resolver. Bem, para não me alongar demais aqui nesse vídeo, eu vou apenas citar algumas outras vantagens daquilo que você pode executar fora do seu corpo. Treinamentos diversos. Sim, você pode fazer treinamentos e mesmo cursos sobre os mais diversos temas que existem nessas outras dimensões. Desrepressão. A experiência fora do corpo ajuda a você se desreprimir. Ainda mais se você tem contextos muito sérios em relação a religião, sexualidade, tabus, dinheiro, enfim. Basicamente você pode se desreprimir de quase tudo nessas experiências. Você também pode identificar o chamado corpo mental, ou seja, você tem um corpo que ele não tem forma definida. É um corpo que é uma outra experiência, uma outra natureza que é muito mais transcendente
do que a chamada viagem astral, porque você não está na dimensão astral, você vai para a dimensão mental, que é justamente o tema desse canal. Você pode descobrir essas dimensões através do corpo mental, que são experiências muito mais avançadas e muito mais evoluídas. Você pode voar ou volitar. Essas experiências de sair voando por aí geralmente são muito energizadoras. A volitação em grupo, por exemplo, ela é muito positiva e muito terapêutica, por assim dizer. Você também pode descobrir pessoas que estão com problemas, entender o que está acontecendo com elas e poder então ajudá-las de uma forma mais consciente. Então aquela pessoa que você conhece que não se abre para você, você pode descobrir. Claro, sendo muito coerente, muito ético nesse processo. Essa é uma outra vantagem também, ter mais cosmoética, ou seja, uma ética multidimensional muito mais ampliada. Então, se você quer entender mais sobre o que é correto e até onde a ética pode ir, ou no caso a cosmoética pode ir, a experiência projetiva ela é fundamental. Então, você pode ser muito mais coerente, muito mais otimizado, muito mais positivo, justamente por aprofundar essa cosmoética. Outra vantagem, também pode conhecer suas amizades evolutivas. Quem são de fato os maiores amigos que você tem? Aqueles muitas vezes que já te acompanharam por vidas e vidas. Então as suas companhias vão ficar muito claras para você. Tanto as amizades negativas, ou até mesmo assediadores, quanto as amizades positivas. Isso é muito válido, isso é muito relevante. Falando em consciências, existem casos mais raros, mas que existem, de pessoas que encontram até a sua chamada dupla evolutiva. Ou seja, o seu parceiro, sua parceira afetivo-sexual, através de projeção. Então muitos se projetam, encontram, veem como é que aquela pessoa é e depois aqui na vida humana acabam reencontrando aquela mesma pessoa. Sei que isso parece roteiro de cinema, mas não é. Já vi muitos casos assim e é possível acontecer. Outra vantagem, encontrar seres muito evoluídos. Você pode aprender, ter interação, conversas sérias e poder entender como é que os seres mais evoluídos agem, o que eu posso mudar, o que eu posso me basear na minha vida para ser mais perto dessas pessoas mais amadurecidas. Você pode até mesmo encontrar os chamados serenões, que são os seres que estão no ápice da evolução humana nessas experiências fora do corpo. Então entender como é um serenão, ver essa realidade e ver até onde a gente pode chegar é altamente revolucionário e pode-se dizer até um acelerador da evolução. Outro ponto é você pode dominar suas energias, você pode sair do corpo e começar a trabalhar as energias. Na Conscienciologia falamos muito das técnicas energéticas, então existem várias técnicas que você pode desenvolver. E fora do corpo você pode ter até mais autoconfiança, porque tem muita gente que eu já vi que aqui no corpo trabalhando as energias não é muito autoconfiante. Mas de repente ela sai, tem uma experiência projetiva e ela consegue trabalhar, consegue perceber que na verdade ela é até muito forte, ela é muito potente com as energias. Nem ela conseguia identificar o quanto ela era boa com o processo energético. Então a projeção pode ajudar demais nesse processo de você controlar e dominar as suas próprias energias. É possível fazer também o rastreamento de pessoas desaparecidas, pessoas que ninguém encontra, elas morreram, foram sequestradas, onde é que estão? Você pode acessar, ver se elas estão no cativeiro, ver onde elas estão, se estão vivas, se estão bem. Rastreamento de pessoas é totalmente possível. Existem também pessoas que fazem até cirurgias extrafísicas. Os amparadores, os seres ali mais evoluídos, podem te auxiliar em algum processo que você está precisando, seja ele físico ou energético, e fazer certas cirurgias. Há muitos relatos nesse sentido. Então, tanto você pode ver e até ajudar como participante da cirurgia extrafísica de alguém, quanto eventualmente você pode ter lucidez de receber algum processo cirúrgico, caso você tenha algum mérito, alguma questão mais séria envolvida. E no geral, é importante dizer que um projetor veterano ou alguém que sai do corpo rotineiramente, quase sempre, tem certo domínio do processo, ela é uma pessoa então muito mais segura, tem um emocional muito mais equilibrado. Até porque se não for assim, qualquer emoção maior você volta para o corpo. Deu medo, volta para o corpo. Deu muita alegria, muita euforia, volta para o corpo. Então o projetor tem que estar sempre tendo mais atenção às suas próprias questões emocionais. E as próprias experiências, as próprias renovações que a pessoa vai tendo, tornam esse indivíduo então alguém mais equilibrado, mais sereno, alguém mais preparado para lidar com todas as situações e problemas diários. E para finalizar eu digo o seguinte, qual o tema que te interessa? Qual o tema que para você gostaria de estudar, de entender mais? Basicamente, qualquer tema você pode desenvolver através da experiência fora do corpo. Ah, eu gosto de cavernas. Sim, você pode sair do corpo e acessar cavernas ali inacessíveis ou sem ter qualquer problema de risco de ter acidentes. Gosta de ciência? Pode desenvolver a ciência. Porque na projeção, por exemplo, a pessoa pode acessar até mesmo átomos. Ela não tem limites para onde ela pode ir.
Ela pode tanto ir para o macro quanto para o micro, para o nano. Então você pode entender mais processos ali atômicos quanto processos universais. E de um modo geral, qualquer processo científico você pode investigar diretamente, in loco, pessoalmente, tendo novas ideias, tendo uma outra perspectiva desse assunto. Te interessa comportamento? Isso também você pode desenvolver. Enfim, qualquer área da vida humana, é difícil achar basicamente um contexto, um tema que você diga, olha, isso aqui é a experiência fora do corpo, não tem como você desenvolver ou ter uma ação direta sobre aquilo. É difícil, basicamente não há. Então veja, qualquer tema de pesquisa, qualquer tema de interesse, você pode sair e descobrir. Ah, eu me interesso pelo passado do Japão. Você pode sair do corpo e ir até o Japão e, através das energias, rever cenas, fatos, memórias, eventos históricos. Entenda o que eu quero dizer? Não há limites. Só do que eu falei aqui, entende o porquê que a experiência fora do corpo é tão relevante? Não apenas para quem passa por experiências de quase morte, mas para qualquer pessoa que quer desenvolver a si mesma, ajudar os outros e entender o universo como um todo? Pois então, fica aqui o convite para que você entenda mais sobre a projeciologia, que é a ciência que estuda as experiências fora do corpo. Há uma série de técnicas, cursos e procedimentos que você pode fazer sem dependência de nada, sem droga, nem qualquer tipo de influência negativa que vai te causar dependência. Você pode desenvolver a projeção pelos seus talentos, pela sua perseverança e pode ter resultados assim, ganhos evolutivos, às vezes incomensuráveis. Então vamos ter nossas experiências fora do corpo e, como sempre dizemos, não acredite em nada do que eu estou dizendo aqui. Tenha suas próprias experiências, comprove por você mesmo. Existe vida após a morte? Comprove. Tenha experiência fora do corpo e veja por si mesmo. Porque dessa forma podemos acelerar realmente de forma significativa a nossa autoevolução e ajudar na evolução dos outros. Bem, eu fico por aqui, espero ter contribuído alguma coisa, espero que você tenha tido mais vontade de ter essas experiências projetivas. Um forte abraço a todos, as melhores energias e até a próxima. Valeu!